Volta com o Seleção Sport TV, é hora de trazer notícias do Palmeiras. É o Pedro Mota, né, que traz as notícias pra gente? Então vamos com ele. Fala, Barreto, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado no Seleção. Pois é, hoje pela manhã o Palmeiras fez o último treino aqui no CT da Barra Funda antes de embarcar para a Bolívia, onde na quarta-feira o time do Eduardo Batista enfrenta o Jorge Wilstermann pela Libertadores. A equipe que é líder do grupo 5 tem 10 pontos, precisa apenas de um empate para seguir na competição continental. Quem deu a entrevista coletiva aqui hoje foi justamente o técnico Eduardo Batista, e essa foi a primeira vez que ele falou à imprensa após aquele longo desabafo que ele deu após o jogo do Peñarol na quarta-feira passada. Vamos ouvir então o que o Eduardo falou. Eu sou um cara que a gente guarda, a gente traz as coisas, né? Procura estar aí o mais equilibrado possível, né? Mas foi uma decisão minha. Sou um cara muito correto, honesto, né? E procuro fazer as coisas certas, né? E quando machuca o homem é complicado, né? E aí eu tenho que chegar em casa, sentar e olhar para a cara do meu filho e da minha filha. Tem uma filha de 20 anos, né, que acompanha tudo, né, e eu tenho que olhar no olho dele e se perdeu ou se ganhou é outra coisa, né, é jogo, né, a gente joga, né, mas o caráter do pai, a educação. Eu tenho um pai que me acompanha, né, um cara que deixou um exemplo muito grande. Então esse desabafo foi para isso, mas página virada, né, eu sou um cara do bem, né, zerou, eu precisava fazer isso, senão eu não ia me sentir bem. E agora é focar daqui para frente, a gente continuar trabalhando para que a gente consiga os resultados que a gente quer. Para esse jogo, o Eduardo Batista não vai poder contar com o Felipe Melo, um dos principais jogadores do time na campanha, não só do Campeonato Paulista, mas também da Libertadores. Ele atuou em 17 das 20 partidas do time no ano, ou seja, um jogador que vai fazer muita falta. No lugar dele, o Eduardo confirmou, joga Thiago Santos. O Thiago pode colocar. O Thiago treinou bem, já vinha entrando bem. Ele fez, quando foi solicitado, principalmente como titular, fez bons jogos, né? Então pra gente, né, ter aí um bom nome para entrar. Bom, o Palmeiras viaja amanhã às 10 horas da manhã, deve chegar por volta das 2 da tarde em Cochabamba, na Bolívia, já para fazer a aclimatação à altura lá de Cochabamba para essa partida contra o Jorge Wilstermann. Tá certo, Barreto? Um abraço para vocês. Tá certo sim, Pedro. Obrigado aí pelas informações do classificado Palmeiras. Sofreu o que sofreu, fazia gol no último minuto. É o primeiro time brasileiro. 3 pontos do mesmo jeito. Na segunda fase da Libertadores. Não, mas está passando um período aí que até após a saída do Paulista, para fazer algumas análises, né? Palmeiras, por mais que tenha investiu pesado, contratou muita gente boa, mas eu acho que não estava contando com esse problema de ter esse articulador que a gente estava discutindo aqui. Antigamente a gente falava o camisa 10, tá, o Diego deles. Vários passaram por ali, né? Tentou com o Dudu, tentou com o Guerra, tentou com o Michel Bastos. Era o Moisés, né? Que na verdade que machucou. Que a última esperança agora fica na volta do Moisés. Mas é muito longo. Mas ele não joga de 10, não. Em que situação? Não, mas ele que estava fazendo Só o ano que função, vem, né? gente. Ele tava Oi, Ana. O Moisés é só pro final do ano, jogar mesmo só no ano que vem. Eu acho que só o ano que vem também. Então o Palmeiras se viu diante de um grande elenco, de um grande investimento, mas de repente com uma dificuldade muito grande de encaixar esse cara ali. Várias opções, não é possível que uma dessas não sirva. Imagino que tenha passado É o Guerra na cabeça. que tem feito, né? Assim, guardadas as devidas proporções, ali a posição é do Guerra, né? Até agora não funcionou com ninguém. Gian tentou por ali em algumas oportunidades também, mas você vê que ninguém encaixou, ninguém vestiu aquela camisa. Ô, Ana, você que acompanha de perto as coisas do Palmeiras, o Eduardo classificado mexe no time para a Libertadores, ele anunciou ali só a entrada do Thiago. Você acha que ele vai fazer alguns testes ou vai tentar consolidar o modelo de jogo dele, que parece que ainda não é exatamente o que ele esperava? Ele já mudou hoje, né, o time. No treino agora de manhã, ele tirou o Borja, colocou o Borja no time reserva, voltou com o William de centroavante.
não vai viajar com o Zé Roberto, testou e treinou com o Michel Bastos na lateral esquerda, além dessa mudança do Thiago Santos para o lugar do Felipe Melo, que já era uma mudança esperada, mas o que chama a atenção mesmo é no treino de hoje ele colocar o Borja no time reserva, diz que é um jogador, um diamante a ser lapidado, ainda encontra um pouco de dificuldade nesse período de adaptação, mas eu acho que mais do que a ausência do Moisés ou desse camisa 10, o Eduardo tem tentado montar o Palmeiras meio que de acordo com o Guerra, né? Meio que em função do Guerra. E quando ele monta o Palmeiras em função do Guerra, ele anula um jogador que foi muito importante para o time no ano passado, que é o Tietê. Ele abre o Tietê no lado esquerdo para jogar ali pela lateral. Nós já falamos bastante sobre isso, né? Para ajudar na marcação do lateral esquerda. E passa pelo Guerra, aquela criação junto com o Dudu. O Tietê não participa tanto mais do jogo do Palmeiras. Isso, até os números do Tietê mostram um pouco isso. O mapa de calor em relação ao ano passado, quando ele jogava do meio para a direita. Então, acho que a grande mudança no meio-campo do Palmeiras, claro, tem a ausência do Moisés, mas é a nova movimentação do Tietê que faz com que ele participe muito menos do jogo e o Palmeiras passe a jogar mais em função do Guerra, que tem feito bons jogos, mas ainda longe, ou não longe, mas ainda falta o entrosamento final com o Dudu, com o Tietê, com esse segundo atacante que às vezes é o William, às vezes é o Roger Guedes. Eu acho que passa muito por isso aí as dúvidas, se pode chamar de dúvidas, que falta para o Eduardo montar o time do Palmeiras. Ainda em relação à formação, nessa sequência de jogos, ganhando, classificando, perdendo no Campeonato Paulista, ganhando na Libertadores, eu parei para pensar o quanto que esses jogos ensinaram algumas coisas para o Eduardo, né? Acho que nem sei se ensinar a palavra certa. Mas a derrota para a Ponte Preta, depois quando ele joga contra o Peñarol, a gente falou muito sobre a confusão, mas o primeiro tempo do Palmeiras muito ruim, com aqueles 3 zagueiros, o Jean e o Egídio não conseguiram jogar no primeiro tempo. Então, acredito que esses jogos de dificuldade do Palmeiras mostraram para o Eduardo um caminho que ele estava seguindo e que ele, por algum momento, por questão de resultado ou questão de desempenho, ele resolveu mudar. E não deu tão certo. Então, acho que muito passa pelo novo posicionamento do Tietê, que eu acho que até com o Michel Bastos jogando de lateral esquerdo, e vai ser assim na quarta-feira contra o Jorge Wilstermann, o Palmeiras ganha mais com o Tietê. E eu acho que passa por aí o sucesso da criatividade, da posse de bola, que sempre foi o forte do Palmeiras. Não sempre, mas foi um DNA deixado pelo Cuca, que o Eduardo gostou, mas que por algum momento, por jogar em função do Guerra, que é uma nova peça no time do Palmeiras, ele acabou abdicando e eu acho que isso prejudicou muito o desempenho do time. Agora, será que teve alguma... A Ana, que acompanha o dia a dia, o Borja reclamou muito que só ele que era substituído. E é claro, o William está jogando muito, é o artilheiro do time na temporada, tem tudo isso também. Tem alguma coisa a ver dele ter reclamado ou é pela fase mesmo do William, né? Eu acho que é muito pela fase do William, né? O Eduardo também precisa responder ali dentro daquele ambiente do time quais são as convicções dele, né? O William estava bem e o William perdeu posição e ganhou posição, né? Ele começou como titular, ainda tinha o Barrios no time, Rafael Marques, Alexandro. Ele chegou como titular e ele não estava jogando tão bem. Ele estava jogando centroavante, a bola chegava pouco e quando chegava ele não estava correspondendo. Depois ele começou a engatar, fez gol, jogou de segundo atacante, perdeu a posição para o Roger Guedes, depois porque ele teve aquele problema que o Eduardo já explicou. E ele nunca foi de reclamar. Só que mesmo assim, ele é o artilheiro do time no ano, com 7 ou 8 gols, se eu não estiver enganado. E o Borja não é a questão da reclamação, mas é da adaptação de um time que joga melhor com o William e não tão bem com o Borja. Antes dessa sequência aí do Borja reclamar da substituição, eu até conversei com o pessoal lá no Palmeiras sobre a movimentação do Borja, que ele jogava muito fora da área. Se não era mais a dele, jogar um pouco mais dentro da área, né? Mais preso ali de centroavante. E não, eles acreditam que a evolução dele mesmo é esse jogador que sai da área para buscar mais o jogo, naquele arranque final, que foi assim que ele se destacou ano passado no Atlético Nacional. Mas a entrada do William no time não é por conta das reclamações do Borja, mas é porque o William tá bem, tá rodando melhor no ataque do Palmeiras do que o Borja, e também porque o Borja vai ter que buscar lugar, vai ter que provar jogando que ele merece ser titular e não por conta que ele foi contratado, por ter sido o jogador o mais especial contratado pelo Palmeiras esse ano. Só uma colherzinha ligeira aí. O William entrou contra o Peñarol, fez 2 gols, tem 8 gols, é o artilheiro do Palmeiras e entrou junto com o Borja. Ele não entrou no lugar do Borja. Acho que o William, apesar de ter jogado no Cruzeiro um período centralizado, acho que os melhores momentos do William não são como centroavante.
Acho que Borja e o William podem perfeitamente jogar juntos no time do Palmeiras. O Guerra tem jogado bem. É um jogador diferente do Moisés, no estilo, mas tem jogado bem. Acho que o Palmeiras tem jogadores para que o meio-campo tenha a mesma eficiência que teve no ano passado. Seja o Michel, que vai jogar de lateral. O Palmeiras tem algumas mudanças a se considerar. O Palmeiras não tinha um jogador o ano passado como o Felipe Melo. É uma outra função, é um outro tipo de jogador. Os melhores momentos do Palmeiras talvez tenham sido quando ele jogou com Moisés, Tietê, e aí... O Dudu pode ser. Dudu, enfim, mas eu acho que ele tem todas as condições de fazer um time direito. Eu acho que, sim, acho que quem vai... Eu não tiraria... Não está jogando bem, é verdade que não está jogando bem, mas é um cara de potencial, fez 4 gols em 12 jogos, não é uma super média, mas é uma média razoável. E ele puxa bastante a marcação, ele ajuda, né? Eu acho que a dúvida do Eduardo nesse momento é o Roger Guedes ou o Borja. Porque se ele joga com o Roger Guedes, ele tira o William, né? O William fica no banco. Eu pensaria diferente. A minha dúvida seria o William ou o Roger. Eu entendo, repito, o Borja não está jogando bem, mas um cara que faz um gol a cada 3 jogos, mais ou menos essa é a média. Para quem está chegando agora. Um jogador que a gente viu para valer 4 partidas, né? E depois a gente viu muito menos. Que outro dia foi lembrado aqui, que até meses antes das semifinais da Libertadores no ano passado, estava num time da 2ª divisão da Colômbia. Acho que é um cara de 24 anos, de potencial, sabe fazer gol. Tem jogado bem? Não. Tem que ser titular só porque ele custou bastante? Claro que não. Mas assim, eu vejo esse Guerra, Borja e o William, o meio-campo legal. Então vão brigar pela posição ali. O Roger, o William, o Borja, o Guerra, todo mundo vai brigar por posição. Um elenco como esse é brigar por posição. E esse ponto que a Ana Thaís tocou, assim, cabe ao Tietê jogar bem como ele jogou ano passado, num esquema novo, mas acho que cabe também ao Eduardo fazer com que o Tietê jogue bem como o Tietê jogou ano passado. Porque se o Tietê chegou e jogou tão bem no Palmeiras, sem sentir a mudança da camisa do Audax para o Palmeiras, não me parece razoável que ele passou a sentir a Libertadores. Não me parece muito razoável. Então, acho que aquela boa e velha divisão, um pouquinho para esse, um pouquinho para aquele. Sabe? Eu acho que o Borja não está... Acho que o William rende mais com o Borja do que sem o Borja. Ele fez os gols contra o Peñarol. Se o time foi muito mal no primeiro e foi muito bem no segundo, pela entrada dele, tem que dar crédito também para o Eduardo. Mesma coisa do jogo em São Paulo. Só para, assim, dividir um pouquinho lucros e prejuízos. O Kleber Machado, já sabe, Eu concordo né? com o Kleber, só para falar aí com o Kleber, senão... Concorda? Concordo com o Kleber. Então tá bom. É bom que ele sai com uma Obrigado, concordância hoje. Luiz Ademar. Porque como... Será o meu candidato à presidência da CS. Nunca mais. Chega. Porque como o próprio Kleber Machado já sabe, quando ele vem ao programa, São Paulo sai mais cedo. Então, lamento, Kleber, não fui eu que criei esse regulamento, mas sou obrigado a cumpri-lo. É a nossa estrela, né? A nossa estrela tem que sair mais cedo. Eu vou começar... Se você me permite, como diria Gerson, eu vou começar a frequentar outros dias também para poder ficar até as 4. Tá bom, então tá bom. Vem pro Rio também. Senta aqui no sofá com a gente, você é sempre muito bem-vindo aqui. Obrigado, Kleber.